Olá, tudo bem? Com certeza você já conhece a história de José, menino hebreu, filho de Jacó, que após ter contado um de seus sonhos para seus irmãos, ele foi vendido como escravo por inveja e que também depois logo passou por um período de prisão, por um pouco mais de 2 anos, foi preso injustamente e que também depois alcançou o trono como governador do Egito. E não é um simples governo, afinal o Egito na época em que José governou era o país que comandava todas as operações, era o país que dominava, era um país que na verdade no momento de fome era o único que tinha comida. Então com certeza é uma história bíblica muito conhecida. O que talvez você nunca tenha parado para pensar é que José foi colocado por Deus estrategicamente em cenários diferentes, em ambientes diferentes. E este nós podemos numerar em 5 cenários. Cenários que na verdade trouxeram aprendizados e experiências diferentes, específicas e necessárias para que José pudesse ter sido colocado como governador. Então ele precisou passar por todas essas etapas, sem exceção, para que ele pudesse criar tudo aquilo que Deus queria colocar sobre a vida dele, a inteligência, a sabedoria, a maturidade, a fé, de uma maneira em que ele precisava exercer para poder assumir o trono como governador do Egito. E o que eu quero te explicar nessa noite é sobre esses ambientes, o que eles refletem na nossa vida, por que eles foram estratégicos para José, porque na verdade os processos que nós enfrentamos na nossa vida eles são semelhantes. E também no final do vídeo eu vou te falar o poder que estava sobre José, o principal poder que foi responsável por fazer que José prosperasse em tudo o que ele fizesse. Então lá em Gênesis vai dizer no capítulo 37, no versículo de número 3 e 4, o seguinte: Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no, tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Então você precisa entender aqui que o primeiro cenário, a primeira condição em que José prosperou foi no âmbito familiar. Veja bem que José era visto de maneira diferente. Ele era o irmão mais amado pelo pai. Então nós entendemos aqui que José, o primeiro lugar que ele prosperou foi dentro da sua casa. Isso é importante porque na verdade o nosso lar, ele é a base e ele é o fundamento de todo o crescimento da nossa vida. Nenhuma área da nossa vida consegue ir bem, nenhuma área da nossa vida consegue prosperar, consegue crescer, se primeiramente a nossa casa não estiver em condições que Deus se agrada, se a nossa casa não estiver em paz. Então a saúde do lar ela é um dos principais fundamentos espirituais, afinal nós sabemos que o principal alvo de Satanás é a destruição das famílias. Então o primeiro passo que José deu para chegar ao trono do Egito foi prosperar dentro da sua casa. O segundo passo que José deu, então esse foi o desafio que José enfrentou, a inveja de seus irmãos. A inveja quando ele contou 2 de seus sonhos e que esses sonhos na verdade eles se concretizaram futuramente e que os seus irmãos não aceitaram o que ele sonhou, porque José na verdade disse o seguinte: Depois José teve ainda um outro sonho e contou desse modo a seus irmãos: Tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Então José, aos olhos dos seus irmãos, lhe pareceram soberbos, mas a verdade é que esse sonho aqui já estava profetizando a sua governança, o seu domínio sobre a terra do Egito. O segundo cenário em que José foi próspero e que o Senhor colocou ele foi o cenário da escravidão. Gênesis 39 vai dizer no primeiro versículo: José foi, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José,
e o abençoava em tudo o que realizava. Você precisa entender que um escravo naquela época era uma pessoa, na verdade, sem valor moral, sem um valor social. E a prosperidade de José foi tão abundante que, e logo após ele ter sido colocado, vendido como escravo para Potifar, Potifar, na verdade, colocou José como administrador de todos os seus bens. Você imagina então um capitão da guarda do palácio, um homem poderoso, colocar um recém-escravo, desconhecido, como um administrador dos seus bens para morar dentro da sua casa. E logo José foi promovido a ajudante pessoal de Potifar. A Bíblia vai dizer que quando a esposa de Potifar tentou agarrar José, tentou assediar José, ele mesmo disse que nem mesmo Potifar, o capitão, exercia tanta autoridade dentro daquela casa como José, ou seja, tudo lhe foi confiado, tudo estava nas mãos de José. Um recém-escravo, ele governava sobre todos os bens do capitão da guarda do palácio. José era tão próspero que no mesmo dia em que ele assumiu os negócios de Potifar, a Bíblia nos fala que todos os negócios, os bens, as colheitas, tudo quanto Potifar tinha, crescia e prosperava. E a terceira etapa, e também muito importante, que um cenário que José enfrentou e venceu foi o cenário de prisioneiro. José prosperou como prisioneiro. Após José ter sido acusado injustamente de ter assediado a esposa de Potifar, ele foi lançado ao cárcere. Olha só o que vai dizer a Bíblia no versículo número 21. Contudo, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. No versículo 22, assim o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. Então, simplesmente um presidiário acusado pelo capitão, do dia para a noite, ele foi colocado como administrador da prisão. Isso é algo surreal, é algo que nós não temos como entender. Contudo, a Bíblia nos diz que Deus estendeu a mão sobre José e ele encontrou graça aos olhos do carcereiro-chefe. Diz que José teve êxito em tudo o que ele realizava na prisão e o carcereiro-chefe não se preocupou com mais nada. Então vejamos que no momento em que José tinha tudo para cair, tudo para chegar ao abismo, ao fim do poço, porque foi preso e ficou mais de 2 anos preso injustamente. Ele, na verdade, ele prosperou, ele governou, ele dominou sobre tudo que era realizado dentro da prisão. Era ele que tomava as ordens, um prisioneiro. Então a Bíblia vai nos falar que José, após mais de 2 anos preso, o rei do Egito teve 2 sonhos. E a Bíblia vai nos contar que esses sonhos que o rei teve, eles traduziam 7 anos de fome e 7 anos de abundância. Porém, o rei, quando sonhou, chamou diversos magos para que pudessem o auxiliar na tradução, na interpretação desses sonhos. Porém, a Bíblia vai nos contar que nenhum desses magos conseguiu auxiliar o rei, conseguiu ajudá-lo na interpretação deles. Então José foi citado pelo chefe dos copeiros, porque José havia interpretado na prisão alguns sonhos. Então o rei mandou chamá-lo. Então José, quando chegou ao palácio, ele interpretou o sonho do rei, ele explicando que um sonho falava sobre 7 anos de abundância e outro sonho sobre 7 anos de fome. Então veja que a graça de Deus estava sobre José, de maneira que, estando na prisão, ele estava preparado. Ele prosperou diante do rei. Então o quarto cenário foi esse. José prosperou diante do rei. E o quinto cenário vai dizer que José prosperou como governador do Egito, o último cenário. A Bíblia vai nos falar em Gênesis 41, no versículo de número 39. Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Versículo de número 40. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei.
Versículo 41, o faraó disse mais a José: Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. Então José, ele prosperou como governador do Egito, pois ele teve a incumbência, o desafio, a missão de administrar o governo do Egito para plantar e colher e estocar trigo o suficiente durante os 7 anos de abundância, para que pudesse estocar e ter reserva para os 7 anos de fome. E o cenário aqui é o seguinte: depois de 7 anos de fartura, o mundo todo se colocou em fome, se colocou em estado de miséria e calamidade. E o único país, a única terra que tinha comida era o Egito. Ou seja, toda a comida do mundo estava na mão de José. José tomava todas as decisões em para quem ele vendia o trigo e da maneira que deveria ser administrado. Veja que José, na verdade, ele governou em todos os estágios da sua vida, da prisão ao governo. Em todos os locais em que ele foi colocado, ele prosperou. Ele foi muito acima da média. E não só o que José tinha prosperava, mas todas as pessoas que estavam perto dele prosperavam, as pessoas nas quais ele tinha os bens para administrar, tudo prosperava. O que tinha José? Qual o poder que estava nas suas mãos para que todo e qualquer ambiente em que ele fosse colocado, ele prosperava? Tudo quanto ele fazia, ele prosperava. Você já parou para pensar que algumas pessoas ricas com recursos, elas buscam conquistar coisas relevantes e não conseguem? Essas pessoas, na verdade, elas não têm a graça de Deus. E você também deve conhecer pessoas que, sem recursos, sem dinheiro, às vezes sem família, sem amigos, tudo quanto elas colocam a mão cresce e prospera. Essas pessoas, elas têm, na verdade, a graça de Deus. E o grande poder que estava sobre José era a graça de Deus. A graça simplesmente ela faz quem está na roda de cima querer te puxar para lá. O Senhor disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você sabe também que Israel ficou muitos anos escravo do Egito. E hoje historiadores judeus ainda tentam entender o que foi que tirou o Israel do Egito, tirou o Israel da escravidão. E a resposta está em Êxodo capítulo 3. No versículo de número 21, e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Veja também quando Abrão e Ló, eles discutiram sobre o tamanho de uma terra, e foi necessário que eles fizessem uma divisão, para que não houvesse mais discussões. Abraão disse a Ló que se ele fosse para a direita, ele iria para a esquerda. Abraão deu preferência para Ló escolher a terra como ele quisesse, porque Abraão sabia que a bênção estava sobre ele, a graça estava sobre ele e não sobre a terra. E foi isso que fez José prosperar. E em todos os cenários em que ele habitou, todas as pessoas olharam de uma maneira diferente para ele, sem nenhum motivo, aos nossos olhos humanos, sem explicação, mas é porque a graça de Deus estava sobre ele. E a graça, perceba que ela é um poder que você não decide ter. Na verdade, é um poder que Deus dá para você. Você precisa entrar no rio da graça. Nós precisamos entrar e nos colocar no rio da graça, e no mover do rio da graça, ou seja, entender que nada é pelo nosso esforço. E a verdade é que quando nós temos a graça de Deus, as portas nos abrem. E sem a graça de Deus, pela força do nosso braço, as coisas elas demoram mais e muitas vezes elas não se concretizam. Em todos os cenários que José habitou, na sua família, como escravo, como prisioneiro e como governador, a Bíblia vai nos dizer que José foi visto com graça por Deus, que uma determinada pessoa olhou para José com graça. Então você vai entender, se você ler a história dele, que em todos os 5 ambientes que eu li aqui, o âmbito familiar, o primeiro, o segundo âmbito, o âmbito da escravidão, o terceiro âmbito, o terceiro cenário, o âmbito de prisioneiro, o quarto foi quando ele se colocou diante do rei, e o quinto, quando ele se tornou governador, em todos eles a Bíblia vai falar que José encontrou graça diante de Deus e diante das pessoas que estavam ali. Quando nós temos graça, as coisas já não são mais pela força do nosso braço, elas já não são mais pelo nosso mérito.
Claro que nós precisamos trabalhar, nós precisamos agir com sabedoria, agir com inteligência, planejar, empreender, porém a Bíblia vai nos falar lá em Provérbios que nós fazemos os nossos planos, mas é sempre Deus que vai dar a resposta. Quem sabe até hoje você ainda não chegou aonde quer chegar, você ainda não prosperou, você ainda tem dificuldade financeira, você ainda tem dificuldade às vezes com algum familiar teu de relacionamento, talvez você ainda tenha dificuldade no trabalho com o teu chefe ou com pessoas, colegas, ou com sócio, talvez você ainda não tenha chegado no nível de sabedoria, de excelência, de resultados, que você ainda não tenha chegado lá porque você ainda não se colocou inteiramente debaixo da graça do Senhor. É a graça que vai te fazer chegar mais longe e no mínimo 10 vezes mais rápido. Você precisa se colocar nesse mover, você precisa entender que é o Senhor quem vai fazer por você. Você vai fazer a tua parte, mas é sempre Deus que vai dar a resposta e é Ele que vai abrir as portas. Então eu preciso que você entenda nesse vídeo que José ele foi colocado estrategicamente em 5 ambientes diferentes. O ambiente da família, onde tinha intimidade, onde os relacionamentos às vezes são mais difíceis. O tempo da escravidão, injustiça contra a vida dele. O tempo de prisioneiro, mais de 2 anos preso injustamente. Aí Deus deu a oportunidade de ele estar diante do rei e depois Deus deu o trono para ele. 5 ambientes diferentes que deu habilidades necessárias, cada âmbito com uma característica diferente que foi determinante para que José pudesse chegar onde ele chegou. Então, unindo toda a experiência, a maturidade, a fé, o conhecimento, toda a estrutura em que José criou, a bagagem emocional, tudo que ele adquiriu nesses âmbitos, nesses ambientes, esses processos que ele enfrentou, aliado à graça de Deus como principal, foi com que responsável por que ele tivesse os resultados que ele teve, por ele se destacar e até hoje ter deixado um legado para nós. Que você possa entender isso e que você possa entrar nesse mover e ser dependente apenas do Senhor. Que Deus te abençoe.